Olá! Hoje a gente vai fundo para entender os princípios da homeopatia. E o melhor jeito de fazer isso, olha, é voltando lá no comecinho, na história e nas ideias do seu fundador. Para começar, já vou deixar uma pergunta que parece até um quebra-cabeça. Será que algo que causa febre também pode ser a cura para ela? Parece estranho, né? Mas essa ideia, esse paradoxo, é o coração da homeopatia. Foi daí que nasceu todo um novo sistema de medicina. A nossa história começa com um experimento. Um experimento bem surpreendente, feito por um médico no finalzinho do século XVIII. Olha que interessante, essa ideia de curar o semelhante com o semelhante não era assim uma novidade total. A gente já via isso em textos bem antigos. Mas a virada de chave mesmo aconteceu em 1790, com Samuel Hahnemann. Descontente com a medicina da época, ele resolveu fazer um experimento nele mesmo. Ele tomou a casca de cinchona, que era usada para tratar malária, e, para surpresa dele, começou a ter sintomas idênticos aos da própria malária. Essa experiência foi a faísca que acendeu tudo. A partir dessa experiência, Hahnemann começou a construir a base de tudo. Ele formulou duas leis filosóficas que se tornaram o alicerce do sistema homeopático. Então, vamos a elas. A primeira, e a mais famosa, é a lei dos semelhantes. O nome em latim é similia similibus curentur, que se traduz como que os semelhantes se curem pelos semelhantes. Junto com ela vem a ideia do vitalismo, um conceito de força vital. Essas duas ideias são a base de todo o pensamento homeopático. Mas o que essa lei dos semelhantes quer dizer na prática? É a lógica do experimento da cinchona, pura e simples. Pensa assim, se uma substância provoca, sei lá, dor de cabeça e enjoo numa pessoa saudável, então, essa mesma substância preparada do jeito homeopático poderia curar alguém doente que está sentindo exatamente dor de cabeça e enjoo. A lógica é essa, um espelhamento. E aí entra o segundo conceito fundamental, o vitalismo. Para Hahnemann, a saúde era muito mais do que só o corpo físico funcionando bem. Ele acreditava que existe uma força vital, uma energia que anima a gente e mantém tudo em harmonia. A doença, nesse pensamento, não é só um problema em um órgão, é um desequilíbrio dessa força vital. Ok, vimos a filosofia. Mas o mais legal é ver como essas duas leis, a dos semelhantes e a do vitalismo, viram prática no dia a dia. Elas dão origem a 3 pilares que guiam o tratamento. Dá uma olhada nesse esquema, que ele ajuda a gente a organizar as ideias. Lá em cima, a base de tudo, as duas leis que a gente acabou de falar. Elas sustentam os 3 pilares práticos do tratamento. E desses pilares saem conceitos importantes, como a busca por um medicamento único e a teoria dos miasmas. Vamos ver cada um desses pontos com calma agora. Vamos ao primeiro pilar, a experimentação no indivíduo sadio. Isso aqui é bem diferente do que a gente está acostumado. Em vez de dar um remédio para alguém doente e ver se a pessoa melhora, a homeopatia faz o contrário. Ela dá substâncias para voluntários saudáveis e anota, com muito detalhe, todos os sintomas que aparecem. A ideia é criar um mapa dos efeitos de cada substância. Agora, o segundo pilar, a individualização. Isso é fundamental. Imagina que 10 pessoas chegam no consultório com o mesmo diagnóstico, tipo enxaqueca. Na homeopatia, é muito provável que cada uma delas receba um remédio diferente. Por quê? Porque o foco não é no nome da doença, mas sim em como cada pessoa vive aquela dor, com todos os seus detalhes e particularidades. E chegamos ao terceiro pilar, a dinamização. Esse talvez seja o ponto mais famoso e também o mais polêmico. É aquele processo de diluir a substância várias e várias vezes e entre cada diluição agitar com força. Um processo chamado de sucção. A teoria por trás disso é que, em vez de enfraquecer, esse processo, na verdade, liberaria e potencializaria a energia medicinal da substância. Beleza. Com essa base toda montada, Hahnemann foi além. Ele começou a pensar sobre as doenças crônicas, aquelas que não passam, e criou uma teoria sobre a raiz delas. Esse esquema aqui ajuda a visualizar a teoria. A ideia é que existe um tipo de contágio semivital, que a gente pode entender como uma predisposição, uma fraqueza de fundo, que perturba a força vital. E essa perturbação pode se manifestar de duas maneiras, ou como uma doença aguda, daquelas que vêm e vão, ou como uma doença crônica, bem mais profunda e persistente. Hahnemann deu um nome para essas raízes profundas das doenças crônicas, miasmas. Ele descreveu 3 principais: a psora, que ele dizia ser a mãe de quase todas as doenças crônicas, a psicose e a sífilis. Para ele, não adiantava tratar só o sintoma superficial.
A cura de verdade viria do tratamento desse miasma de fundo. Ok, vimos muita teoria, mas e na hora do vamos ver? Como é uma consulta homeopática na prática? Como o profissional junta todas essas peças para achar o remédio certo? É um processo bem estruturado, dividido em 4 etapas. Primeiro, a observação clínica, que é uma coleta de dados completa. Depois, a análise do caso. A terceira etapa é o pulo do gato, a seleção dos sintomas mais únicos e característicos daquela pessoa. E só então, com base nisso tudo, vem a conduta, com a escolha e a prescrição do medicamento. Mas aí fica a pergunta, né? Com milhares de remédios e uma infinidade de sintomas, como é que se consegue encontrar o match perfeito? Para ajudar nessa tarefa, existem 2 ferramentas que são cruciais. A primeira ferramenta é a chamada matéria médica. Dá para pensar nela como uma enciclopédia gigante de remédios. Cada capítulo descreve uma substância e lista em detalhes todos os sintomas que ela provocou nos testes com pessoas saudáveis. É como se fosse a personalidade de cada medicamento. E a segunda ferramenta é o repertório. Ele funciona de forma inversa à matéria médica. É um índice gigante de sintomas. O profissional pega os sintomas da pessoa, busca no repertório e encontra uma lista de todos os remédios que já produziram aquele sintoma. Cruzando as informações é que se chega ao medicamento mais indicado. Então, juntando todas essas peças, a gente começa a ver que a homeopatia propõe uma filosofia de cura bem particular. No fim das contas, o grande objetivo não é só fazer um sintoma desaparecer. A meta é encontrar aquele medicamento único que se encaixa perfeitamente como uma chave na fechadura no conjunto total de sintomas daquela pessoa. A ideia é que esse remédio espelho vai dar um estímulo para que a própria força vital do corpo se reorganize e encontre o equilíbrio. E para fechar essa ideia, nada melhor do que as palavras do próprio Hahnemann. Ele escreveu que, para curar de verdade, o médico precisa encontrar um remédio que seja capaz de produzir o quadro de sintomas mais parecido possível com o da pessoa doente. É a lei dos semelhantes em sua mais pura essência.